Oi, meus amores, sejam muito bem-vindos, queridos. Hoje eu vou fazer uma leitura para os dias 18, 19 e 20 de novembro, sexta, sábado e domingo. Como é uma leitura para o fim de semana, hoje a gente cobre um pouquinho mais de informação. Então hoje eu quero saber a energia que a gente entra nesse fim de semana, o que é isso que está vindo na nossa direção. Qual que é o desafio para esse fim de semana? Qual que é o desafio? O que nos desafia esse fim de semana? E qual que é o conselho para a gente alcançar um bom resultado nesse desafio? Ok. Vou colocar aqui embaixo. Bom, vamos ver então a energia do romance. Do que se trata. Amores, essa é uma leitura para o coletivo, não vai ressoar com todos. Se ressoar, dá seu like, me conta. Ajuda bastante o retorno de vocês. Vamos lembrar que como coletivo, habitando esse planeta, nós vibramos numa energia coletiva que corresponde, que ressoa nas nossas vidas. Então, para cada um vai cair de um jeito aí bem especificamente, mas se ressoar, pega. Se não ressoar, de repente ouvir de novo pode ajudar, tá? Vamos ver a energia do romance para esse fim de semana. Qual que é a energia que a gente entra? O que nos desafia? E qual que é o conselho? Qual que é o conselho? Ok, falaremos este fim de semana de uma possível reconciliação. A sensação que eu tenho é que alguém que nos machucou, tá? Alguém que nos machucou retorna à nossa vida esse fim de semana, meio que oferecendo uma proposta. Tipo assim, é meio que uma proposta de amizade, pra falar a verdade. Eu não vejo isso como uma reconciliação amorosa ainda. Mas alguém retorna querendo remediar, remendar alguma coisa, encerrar um ciclo de uma forma mais gentil, mais generosa, talvez, sabe? Mas alguém aqui já se feriu, alguém aqui já tá num lugar assim bem desligado das emoções. Bom, a gente entra esse fim de semana no Cavaleiro de Espadas. E o Cavaleiro de Espadas, ele é o corredor, né? Ele é o que sai fora, assim. Ele quer expandir, ele quer crescer, ele quer movimento, ele é rápido, ele comunica bem, ele é esperto, ele sabe enganar, inclusive, ele sabe blefar na cara do oponente. Então, o Cavaleiro de Espadas, ele conquista o que ele quer a todo custo. Esse é o Cavaleiro de Espadas. E a gente entra nesse fim de semana com essa energia de conquistar o que se quer a todo custo. O que está vindo na nossa direção? Um 3 de paus e o mundo. Então tem um novo ciclo aí que a gente está buscando na nossa vida. Essa que é a verdade. A gente quer começar um novo ciclo por conta de algo que se encerrou e não se encerrou muito bem, porque a gente vê o coração partido no fundo do baralho. Agora, como começar esse novo ciclo? Porque ele está vindo na nossa direção, energeticamente está querendo chegar, a gente já está num lugar, ó, pronto para receber, sabe? E o universo está falando, ó, tenha clareza sobre o que você quer dentro do seu mundo, porque esse fim de semana essa oportunidade vai aparecer. O que nos desafia é o Sol. E o Sol não é só a carta mais feliz do baralho, mas ele significa ter clareza, enxergar o caminho. Esse fim de semana a gente não tem clareza em alguma situação. Não tem clareza. É como se não soubesse o que aconteceu, sabe? E talvez por isso querer expandir para outros lugares. Qual que é o nosso conselho para esse final de semana, para alcançar essa clareza, tá? Tem duas mensagens aqui. A primeira delas é assim, ó. Se alguma situação que te machucou voltar a bater na porta esse fim de semana, não seja tão profundo nessa conversa. Se proteja, seja estratégico para alcançar a clareza necessária. Se você entrar emocional numa conversa com alguém que volta do passado,
Você provavelmente vai se colocar muito vulnerável. Então, alcance a clareza, sabe? Mantenha-se protegido na história. Seja estratégico para expressar, para comunicar. A segunda historinha que me vem aqui é assim: o que desafia vocês aqui, ó, é enxergar com clareza que essa história do passado aconteceu porque alguém estava fechado, alguém estava se protegendo nessa história, assustou e saiu correndo. Então, é até o que é essa clareza, né? O que explica esse desafio? Então, existem essas duas historinhas aqui. A primeira delas, se alguém no passado que te feriu voltar, mantenha-se protegido e estratégico durante a conversa, sabe? Expresse suas emoções de uma forma estratégica. Eu dou um pouco, eu recebo um pouco. Eu dou um pouco, eu recebo um pouco. Eu não vou dar tudo, porque eu preciso alcançar clareza também. E a segunda historinha é essa: se alguém que te feriu no passado, alguém que foi embora, essa que é a verdade, alguém que saiu fora, o que vocês precisam entender é que essa pessoa, ela estava fechada, ela estava se protegendo, e algo assustou e ela saiu correndo. Essas são as duas historinhas. Bom, vamos falar da energia do amor, do romance. A gente tem aqui reconciliação, amor verdadeiro e casamento. Então, esse fim de semana é tudo sobre reconciliar uma situação. É aí que tá. A sensação que eu tenho é que uma das partes tem muito amor e a outra não, sabe? Porque aqui a gente também tem a decepção. Então, a gente tá falando de uma historinha para esse fim de semana que um dos lados tem muito amor na situação e o outro nem tanto. O outro tem medo, o outro tem controle, sabe? Qual que é o tema desse fim de semana? Compromisso. Então, esse fim de semana, se essa pessoa ressurgir, se alguém novo aparecer, é tudo a respeito de elevar um nível a nossa vida amorosa, ir para um lugar mais compromissado, ir para um lugar onde de fato ambos se comprometem um ao outro. Essa energia que a gente entra. O que nos desafia esse fim de semana? Expressar as nossas emoções, ter o primeiro gesto, dar o primeiro passo. Isso nos desafia esse fim de semana. E é aquela história, a gente entra com a vontade dessa expansão, mas falta clareza por alguma razão. Então esse é um grande desafio, por quê? Porque esse é um momento de fato, perdoar e aprender com a situação. Quanto mais você perdoa as coisas do seu passado lá de trás, mais você consegue experienciar o momento presente. Então o perdão e a cura do passado nos permite ficar no momento presente. E esse é o conselho. Se você for lidar com alguém que está ressurgindo do passado, já vem de um lugar de perdão. Porque vindo de um lugar de perdão, a gente consegue ter mais controle sobre nós mesmos na situação. Não sobre o outro, mas sobre nós. E é muito isso que está desafiando a gente esse fim de semana. Como expressar as emoções de uma forma segura. Como ter clareza numa situação. Porque eu já tô aqui, ó, esperando esse novo ciclo vir. E ele tá vindo, sabe? Ele tá vindo esse fim de semana. Então, como alcançar a clareza? Olha, trabalhar o perdão, meus amores. Vocês estão sendo vistos na situação. Vocês estão sendo reconhecidos. A sua verdade é vista nessa história, tá? Agora, como isso vai voltar a bater na porta, depois vocês, por favor, me contam que eu tô curiosa. É isso que eu tenho pra vocês, amores. Vou querer esclarecer alguma coisa? Eu quero, na verdade. Eu quero esclarecer o que é esse sol aí. O que é esse desafio? Eu quero entender o que é esse sol. O que é isso que a gente precisa de clareza? O julgamento, a lua e o 4 de copas. Com o 2 de copas, o cavaleiro de pentáculos, justiça, o diabo. Bom, então isso aqui que a gente não tem clareza sobre, que a gente não consegue ver com clareza, é uma segunda chance, é uma reconciliação mesmo, que meio que ainda tá... É como se estivesse escondida de vocês ainda. Existe a possibilidade, mas vocês não estão vendo como isso pode acontecer. Por quê? Porque alguém fugiu, alguém se protegeu, se fechou na história. É sobre isso. Bom, é isso que eu tenho pra vocês, amores. Espero que tenha ajudado. Se deu certo, dá seu like, comenta. O feedback é importante. Leiturinha interessante. Desafiador esse fim de semana, hein? Espero que dê tudo certo por aí, meus amores. Vejo vocês na segunda-feira. Até lá.